Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, hoje eu trago um livro que aborda um assunto muito atual que eu tenho certeza que ou impacta você mesmo que está ouvindo esse podcast ou alguém ao seu redor, seja algum parente, algum amigo ou até algum colega de trabalho. Bom, pelo nome do livro e pela capa do livro você já deve ter identificado sobre o que o livro se trata. E é o primeiro livro de autoajuda que eu trago aqui no podcast. Na verdade eu nem sabia que era um livro de autoajuda até realmente ter terminado o livro e ter visto lá na categoria da Amazon que ele se enquadra em um livro de autoajuda. Mas primeiramente, eu quero agradecer muito por você estar ouvindo esse podcast. Podcast, para quem está chegando agora, consiste em algo bem simples. Eu trago aqui, uma vez por semana, as minhas opiniões sobre os livros que eu venho lendo. Ou seja, eu leio um livro por semana e trago aqui essa opinião para você, se eu gostei, se eu não gostei, do que eu gostei, do que eu não gostei. Então, a gente já está no 6º episódio. Esse é o 6º episódio, já fiz 5 episódios. E está sendo um desafio bem grande, mas eu estou curtindo bastante. Eu fico bem feliz que vocês estejam ouvindo também. Então, muito obrigado e vamos para esse livro. O nome do livro é Irresistível, o autor do livro é o Adam Alter, a data original de publicação é 2017, a editora do livro é a Objetiva e o livro contém 298 páginas. Bom, o livro, resumindo, fala sobre o nosso vício com a tecnologia. Com qualquer tecnologia, não só especificamente a internet, mas o vício que a gente tem em videogames, em smartphones, em tablets, em relógios inteligentes, em tudo. E deixa eu começar falando sobre a capa do livro da versão em português, que, a meu ver, na minha opinião, é uma capa bem michuruca, assim, por isso que eu coloquei na capa desse episódio do podcast a capa original dele, que é a versão em inglês, né? Que é uma capa escura com o celular brilhando ali. É uma capa que realmente te entrega sobre o que o livro fala. Enquanto que a capa, se vocês forem pesquisar a capa dele, da versão em português, é uma capa bem que não entrega sobre o que o livro trata, e até eu fiquei com um pouco de dificuldades de realmente entender sobre o que era o livro ao ver essa capa em português, né? Parece a capa de um livro do Mário Sérgio Cortella. Não que os livros do Mário Sérgio Cortella sejam ruins, mas não tem nada a ver o assunto que é tratado no livro com a capa. Então fica essa aí a minha crítica ao editor Objetiva. Peço desculpas, mas é isso, essa é a minha opinião. Então, como eu falei, resumindo, o livro trata do nosso vício com a tecnologia. Então, ele mostra todo o desenvolvimento da tecnologia desde os anos 70, 80, 90, com os videogames, com os próprios computadores chegando nas nossas vidas, o computador pessoal, e como que a gente, durante esse tempo, durante esses 50 anos que correram aí desde os anos 70 até agora, até hoje em dia, né? Como é que a tecnologia entrou nas nossas vidas e como que a gente é impactado e, eventualmente, se vicia em diversas tecnologias, né? O livro é dividido em 3 partes. Ele fala a primeira parte do vício comportamental. Ele meio que faz um comparativo entre o vício em alguma substância mesmo, um vício químico, ao vício comportamental, que o vício comportamental é realmente o vício em tecnologia, em pegar o celular a todo momento e tal. Então, a primeira parte trata disso. A segunda parte é os ingredientes que as empresas que desenvolvem essas tecnologias utilizam para fazer com que a gente fique viciado nesses gadgets, nesses dispositivos, nesses softwares. E a terceira parte do livro traz o futuro do vício comportamental, né? Qual é o futuro que a gente tem aí pela frente quanto ao nosso vício em tecnologia. Bem interessante que na primeira parte do livro, ao comparar o nosso vício com tecnologia ao vício químico, ele mostra que as mesmas áreas do cérebro que são ativadas ao viciado em heroína ou cocaína utilizar a substância são as mesmas áreas que são ativadas ao utilizarmos alguma tecnologia, seja entrar numa rede social, seja jogar um videogame, seja olhar uma TV. Então isso é bem interessante. Claro, ele fala que o vício químico tem consequências bem mais de curto prazo e bem piores, mas ao mesmo tempo o vício comportamental também é bem importante a gente estar atento a ele, porque tem consequências sim de médio e longo prazo. Ele mostra também na primeira parte do livro, quando ele compara o vício químico com o vício comportamental, ele fala que o vício comportamental ele sofreu um pico assim a partir do momento que o iPhone e o iPad foram lançados, ou seja, o iPhone foi lançado em 2007 e o iPad em 2010. Então ele mostra que a partir desses anos houve um spike assim enorme no vício comportamental, porque no momento que tu dá um dispositivo móvel para alguém que tem internet, que tem telefone, que tem tudo, tu acaba fazendo com que a pessoa tenha a resposta
resposta para tudo na ponta dos dedos, né? Ali no bolso dela, ela consegue contatar qualquer pessoa no mundo inteiro, consegue qualquer resposta, ou sei lá, 99% das respostas ela consegue ali só alcançando aquele dispositivo no bolso dela. E é por isso que a gente é tão viciado nesses quadradinhos que se chamam smartphones. Então o livro também fala de cada vício específico, então ele fala dos vícios em redes sociais, ele mostra como que a rede social é estruturada para que a gente não consiga ficar sem ela, ou seja, se vocês perceberem aí no telefone de vocês, os logos de rede social são praticamente coloridos, todos eles. O Instagram é um logo coloridão, o Twitter é azul, o Facebook é azul também, outros, o WhatsApp também é uma rede social também, é um logo bem chamativo, um logo verde. Então ele mostra que essas empresas elas fazem coisas bem pequenininhas, mas que no médio e longo prazo a gente se vicia por causa delas, né? É colocar quantidade de curtidas e comentários, colocar um número ali. Agora o Instagram tá meio que fugindo um pouco disso, né? O Instagram implementou recentemente uma interface que não mostra o número de curtidas diretas ali na foto. Tem que clicar ali nas pessoas que curtiram e dar um scroll ali para ver em média quantas pessoas curtiram, né? Então o Instagram tá meio que tirando essas coisas quantificáveis ali da sua ferramenta, justamente porque isso vicia e deixa a pessoa muito estressada e muito louca com isso, com essas métricas, né? Tu posta uma foto, daí tu 10 minutos depois tu quer ver quem curtiu, quantas pessoas curtiram, e daí o livro também fala que se tu posta uma coisa e 50 pessoas curtiram, e tu posta outra coisa e 10 pessoas curtiram, quer dizer que essas 50 pessoas não curtiram o teu post antigo, essas pessoas não gostaram do que tu falou, daí a pessoa já indiretamente começa a se preocupar com isso, né? Claro, os mais viciados em redes sociais começam a se preocupar com isso, e o autor traz uma visão bem legal de como que essas empresas fazem a gente ficar viciado e checar, sei lá, o Twitter a cada 5 minutos. Eu, pessoalmente, assim, se for perguntar, Diego, qual é o teu maior vício, assim, em tecnologia? Em rede social especificamente, né? Eu vou dizer que é o Twitter. O Twitter, pra mim, tenho uma conta no Twitter há muito tempo, que eu não tweeto nada, mas eu sigo várias pessoas e eu pego todas as informações ali, tanto de esportes quanto de atualidades e tal, eu pego tudo no Twitter. Então o Twitter ele faz com que tu se sinta atualizado de tudo que tá acontecendo no mundo em muito pouco tempo, assim, porque se tu segue vários jornalistas e tal, tu se atualiza muito facilmente ao entrar no Twitter, e isso é um vício muito grande, assim, muito grande mesmo. E até eu tenho uma experiência pessoal bem ímpar, assim, com o Twitter, porque eu tava tão viciado uma época que eu falei, tá, eu vou parar de usar o Twitter, eu não vou usar o Twitter por 1, 2, 3 semanas. Na verdade, o livro aborda que essa não é a melhor forma de tu se desvencilhar de uma rede social, né? Ele fala que tu tem que ir aos poucos se desviciando daquela rede, né? E se tu acessava a rede uma vez a cada 1 hora, tu fala que vai acessar 3 vezes ao dia só. Daí tu separa os 3 momentos do dia que tu vai acessar, e aí tu acessa e tal, sem problema, e com isso tu vai diminuindo. Mas eu falei, não, eu vou tirar totalmente o Twitter da minha vida. Eu passo muito tempo aqui e tu pensa que são atualidades que realmente vão te ajudar em alguma coisa, só que no final das contas elas não te ajudam em nada. Tu fica informado, mais atualizado de algumas coisas e tal, mas o que isso vai te ajudar, sabe? É mais um malefício do que um benefício. Então eu falei, um tempo atrás eu falei, tá, eu não vou mexer no Twitter. Só que nessa semana, e especificamente nesse dia que eu falei que eu iria ficar uma semana sem acessar o Twitter, aconteceu aquela tragédia com o avião da Chapecoense. Então, naquele mesmo dia, eu falei, vou ficar sem Twitter, e eu entrei no site, não lembro qual site de notícia eu entrei, e tinha a notícia que algum avião tinha caído. E quando acontece alguma coisa assim, o Twitter, ele é muito semelhante a outra mídia que é o rádio, porque realmente não são veículos ali, são pessoas que vão dando as atualizações dos acontecimentos. Então, obviamente que quando eu vi aquilo, eu entrei direto no Twitter e eu comecei a ver as informações. Algumas pessoas falando, primeiro um avião caiu. Essa era a informação. Depois, 10 minutos depois, já veio uma outra pessoa falando, é um avião de um time de futebol. Eu pesquisei os times que estavam viajando e tal para ver que time poderia ser, né? Depois veio a informação que era um time brasileiro. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual time que é? Porque eu gosto muito de esporte, então eu realmente me interessei por qual time que é. O avião caiu, como é que caiu, onde é que caiu. Depois, o avião caiu de um time brasileiro que tava viajando para jogar Libertadores, se eu não me engano. Não sei se era Libertadores ou a Sul-Americana. Eu acho que era a Sul-Americana. E aí, mas que time? Daí depois veio a informação que foi o avião da Chapecoense que caiu, se eu não me engano, na Colômbia. E
depois veio as informações das mortes, então eu fiquei praticamente a noite inteira me atualizando no Twitter sobre o que estava acontecendo, e é por isso que eu me vicio tanto no Twitter, porque eu sempre acho que quando eu vou largar a ferramenta, alguma coisa acontece, mas no final das contas, se tu for pensar, sempre vai haver alguma coisa que vai acontecer no mundo que vai fazer com que tu fique no Twitter ou em outra rede social, mas eu tô falando aqui especificamente do Twitter. Sempre tem alguma coisa acontecendo no mundo que o Twitter vai te trazer e vai te dizer, olha, isso tá acontecendo, essas são as opiniões das pessoas sobre o que aconteceu, e tu fica realmente viciado naquilo, tu fica querendo saber tudo o que tá acontecendo, por mais que aquilo não vai te acrescentar muito na tua vida, né? Então essa é a minha experiência. Tem uma conta no Instagram também, que inclusive eu divulgo esse podcast pelo Instagram, mas eu não sou tão viciado no Instagram assim. O Facebook eu tenho uma conta lá, mas eu nem utilizo muito assim. São essas 3 redes sociais, e claro, o WhatsApp também tenho, que é uma rede social também. Acesso bastante o próprio YouTube. O YouTube talvez seja, depois do Twitter, uma das ferramentas que eu mais acesso, uma das redes sociais, que é uma rede social também, né? Tu tem um perfil lá e tem muita coisa lá no YouTube que me chama atenção, desde os vídeos dos caras construindo uma casa com, sei lá, com porrê de madeira e com lama, até vídeos sobre a minha área que eu trabalho, que é o marketing e tal. Então eu curto bastante o YouTube. E até esse livro aqui, por eu ser um profissional de marketing que trabalha inclusive numa empresa de tecnologia, o vício em tecnologia, de certa forma, eu me beneficio com ele, porque com o Google Ads e com um monte de outras ferramentas digitais a gente consegue atingir o nosso público-alvo, né? Mas a Siri ativou aqui. Então, com várias ferramentas digitais, a gente consegue atingir o nosso público-alvo. Então, de certa forma, eu me beneficio com o vício em tecnologia. Mas, na verdade, se for pensar, não tanto assim, porque o marketing ele consegue se moldar ao determinado canal que as pessoas estão utilizando. Se daqui a 50 anos o canal que as pessoas são impactadas são drones voando em formatos de pombos-correios, sei lá, o marketing vai utilizar drones em formato de pombos-correios para fazer anúncios para as pessoas. Então, o vício em tecnologia não é a necessidade que o marketing tem, né? Não é necessário para o marketing existir. Mas enfim, falando aqui de rede social, então o livro aborda isso. Depois o livro aborda uma coisa muito legal que eu também curto bastante, que são os videogames, vício em videogame. Inclusive tem um centro de reabilitação que o livro traz, que se chama Restart. Não é aquela banda Restart emo lá de alguns anos atrás do Brasil, mas o nome do centro de reabilitação em videogames, em jogos, se chama Restart porque ele traz alguns casos de pessoas que ficam jogando semanas. Eles ficam semanas sentados na frente do computador ou do videogame, jogando, e eles não conseguem fazer mais nada da vida a não ser jogar videogame. Então o livro trata desse vício bem impactante. Por isso que na primeira parte do livro, o livro fala que o vício comportamental tem as mesmas consequências, ou até, em alguns casos, consequências piores do que o vício químico, né? Então ele traz que o vício em videogame está crescente, né? Porque o videogame está cada vez mais desenvolvido, está cada vez mais chamativo, tanto para crianças quanto para adolescentes, e hoje em dia não é novidade, adultos jogam videogame e acabam também se viciando em videogames. Ele fala de uma coisa bem legal, que é talvez um dos meus jogos favoritos, que é a criação do Super Mario Bros, do Shigeru Miyamoto, da Nintendo. Ele mostra como que o Shigeru Miyamoto conseguiu criar o videogame, o Super Mario Bros, e desde a primeira tela eles já pensaram em como eles faziam com que o jogador do Super Mario Bros, o iniciante ali, ó, a primeira vez que a pessoa fosse jogar, como é que eles faziam para que a pessoa já se sentisse, não viciada, mas já se sentisse motivada a continuar jogando. Daí ele explica, né? A primeira fase do Super Mario Bros. É o quê? É o Mario, não tem nada em volta, não tem nenhuma instrução de qual botão que tu usa pra pular, qual botão que tu usa pra se abaixar e tal. Tu tem que descobrir tudo realmente fuçando no controle. Então a primeira cena, a primeira parte do Super Mario Bros. É o Mario, no meio da fase não tem nada em volta, então esse espaço não tem nenhum inimigo em volta, então esse espaço ele faz com que tu comece a apertar os botões e te dê a
a noção de que tu está aprendendo sozinho a fazer com que o personagem se movimente, ou seja, tu vê o Mario parado ali, daí tu começa a apertar os botões e tu, eventualmente tu vai apertar o botão que faz ele pular, eventualmente tu vai apertar o botão que vai fazer ele pra esquerda, pra direita, se abaixar e tal. E isso, o ato de tu estar aprendendo, do usuário, do jogador estar aprendendo isso e não o jogo te falar, olha, Diego, pra o Mario pular tu tem que apertar A ou tem que apertar B. Mas tu aprendendo isso faz com que tu já se vicie mais do que se o jogo realmente dissesse, Diego, o botão A pula, o botão pra baixo o Mario se abaixa, o outro botão faz outra coisa, pula e tal. Então isso já é um elemento que faz com que o jogador já se sinta como se fosse no comando e realmente aprendendo por si só. Então, e esse sentimento já faz com que o jogador já pense, eu vou continuar jogando. E o fato de não ter nenhum inimigo em volta e nada em volta faz com que tu tenha esse espaço para praticar esses comandos e que tu aprenda em 5 segundos como é que o jogo funciona. Também tem outra coisa que o Super Mario Bros. Introduziu, que eu não sei se foi o primeiro jogo a fazer isso, mas obviamente foi o primeiro jogo com fama, com notoriedade a fazer isso, que é a continuidade da fase para a direita. Ou seja, antigamente não era... Hoje é conhecido essa metodologia do jogo de que a fase começa na esquerda e termina na direita, mas antigamente não era. Então, na primeira parte ali, tu também, se tu pressionar o botão da esquerda, tu vai ver que o Mario para, ele bate numa parede se tu continuar indo para a esquerda. Então, automaticamente tu já identifica, tá? Então vou ter que ir para a direita e ao caminhar para a direita, tu consegue ver que realmente a fase se desenvolve para a direita. Então, isso de novo é um artifício que o Shigeru Miyamoto utilizou para fazer com que tu se sentisse no controle de descobrir o jogo sozinho e, claro, outras coisas como as cores que eles colocam, os sons que eles colocam quando tu mata um inimigo, quando tu coleta uma moeda, tudo isso é pensado para te viciar, para fazer com que tu ative as áreas do teu cérebro que façam que tenha uma sensação de progresso naquele jogo, seja matando inimigos, ganhando pontos, coletando moedas. E aí, outros jogos dos dias de hoje também fazem isso, só que de outras formas, né? Se for pensar o jogo, os jogos dos dias de hoje, eles são muito viciantes, porque tu pensa, tem um jogo que eu joguei pouco, eu não tenho esse jogo, mas é um jogo que foi lançado e é um sucesso, que é o novo jogo do Homem-Aranha. Se tu for ver o jogo, eu fico pensando, se eu fosse uma criança de 10 anos e eu tenho os meus amiguinhos aqui no prédio ou aqui na minha vizinhança, e a gente sabe que a realidade no Brasil é bem perigoso sair na rua, não é que nem antigamente que tu poderia jogar bola na rua e não te acontecia nada, hoje em dia é bem perigoso. Então, se eu tivesse 10 anos, eu fico pensando, eu tenho a opção ou de jogar com meus amigos alguma coisa, jogar bola na rua e num cenário perigoso que é o Brasil, né? Ou eu tenho a opção de ficar em casa e simplesmente ser o Homem-Aranha. E simplesmente ser tomado por aqueles gráficos que realmente parece que tu fica tão inserido no jogo que tu realmente parece que tu é o Homem-Aranha. Então é uma disputa bem injusta, né? Ou tu brinca com teus amiguinhos ali, ou tu é simplesmente o Homem-Aranha jogando teia ali na cidade de Nova York, matando bandidos e avançando no jogo. É uma disputa bem injusta, assim, por isso que os jogos são tão viciantes. E quando ele fala em videogame, ele traz também outros tipos de jogos que estão se desenvolvendo, principalmente depois do advento do smartphone, que são os jogos contínuos que eles falam. O que é um jogo contínuo? O tempo do jogo, ele não para. Ele dá o exemplo do Farmville. Farmville foi um jogo de Facebook, que agora não é tão famoso quanto foi na época, mas ele era um exemplo de jogo contínuo. Por quê? Eu nunca joguei Farmville, mas ele explica no livro que o Farmville consistia em tu ter uma plantação eu não sei se era de plantas ou de frutos e tal, tu tinha uma plantação ali, uma colheita. Só que quando tu plantava alguma coisa e tu saía, tu ficava sem acessar o Facebook por, sei lá, 2, 3 horas, o tempo do jogo continuava, aquela planta morria. Então tu era motivado a continuar jogando o jogo sem parar. É um jogo infinito, não tem um término de fase. E esse tipo de jogo, ele é muito filho da mãe, porque ele consegue viciar muito o jogador por causa disso. E ele é mais filha da mãe ainda porque o que acontece? Se tu planta alguma coisa, tu planta lá a tua plantação e tu fica 2 dias sem entrar no Facebook e sem jogar o Farmville. Quando tu volta e tu vai ver a tua plantação, claro, morta, porque tu não deu água para ela, tu não cuidou dela. Só que tem uma outra opção, que é uma opção de pagamento. Que tu fala assim, ou tu continua com essa tua plantação bosta que tu tem aqui, que tu ficou 2 dias sem regar, ou tu paga, sei lá,
$1 e as flores vão voltar ao normal, tua plantação vai voltar ao normal. Vai ser como se tu tivesse regado e realmente cuidado das plantas. E dessa forma o jogo conseguiu coletar muito dinheiro, conseguiu ganhar muito dinheiro. E tem outros jogos também que tem o mesmo conceito, assim, porém um pouco diferente. Ele fala também do Candy Crush, que depois de que tu joga um determinado tempo, as tuas vidas acabam e tu tem que esperar, não me lembro se era 1 dia ou 2 dias para poder jogar de novo, que tuas vidas seriam atualizadas, ou tu tinha a opção de pagar uma quantia e tu poderia continuar jogando com tantas vidas, assim. E tem vários jogos dessa forma que fazem com que tu, essas microtransações, micro dinheiro, fazem com que tu continue comprando e continue jogando e seja viciado. Sem falar que no Candy Crush, por exemplo, é cheio de cores e cheio de... E realmente tu lida com doces ali, então quando tu completa uma trinca ali de 3 doces, eu acho, da mesma cor e do mesmo formato, tu ganha uma pontuação e vem aquele som, e daí a linha, como se fosse no Tetris, né? A linha se desaparece, vem mais doces. Então tudo isso é feito para que o jogador se vicie e fique louco com aquelas cores ali, com aqueles sons e queira jogar mais, né? Ele também fala que esses jogos em específico de celulares, eles trouxeram um público que não era tão impactado pelos jogos, que é o público do gênero feminino. Inclusive, ele fala que os gamers hoje são predominantemente do gênero feminino, justamente porque esses jogos portáteis estão se tornando mais famosos dentro do gênero feminino. Então, ele traz essa curiosidade também. E, na parte final, quando ele fala de videogame, ele fala de uma das coisas que são ilegais aqui no Brasil, mas são bem legais e bem motivadas lá fora, mais especificamente na América do Norte, nos Estados Unidos, que são os cassinos, né, os jogos de azar. E ele fala, é muito legal ele falando de como o próprio cassino se desenvolveu, as máquinas caça-níqueis se desenvolveram para simplesmente fazer com que as pessoas percam todas as suas reservas financeiras tentando ganhar o prêmio determinado que a máquina tá dizendo que tu vai ganhar, né? E se esses jogos Candy Crush, Farmville e outros são feitos para que o jogador se vicie e continue jogando, esses jogos de caça-níqueis, esses jogos de azar que ele fala, são feitos para acabar com a tua vida praticamente, porque eles tem muitas cores assim também. Eles fazem com que tu continue jogando sem perceber, continue apostando sem perceber. E foi engraçado, eu também tenho uma experiência pessoal que eu já fui num cassino e é completamente diferente da experiência que eu pensava que eu teria. Porque o que tu vê nos filmes? Tu vê aquele glamour, as pessoas jogando, as pessoas felizes, ganhando e motivando umas às outras. Mas quando eu entrei num cassino no Canadá, eu senti uma depressão, assim, porque o que acontece? Primeiro, tu entra e é aquele carpetão, assim, um carpete gigantesco, que o carpete, por mais que tu lave, ele sempre vai ficar sujo, não interessa. O carpete, ele não absorve só as partículas de poeira e de sujeira, ele absorve, parece que a energia negativa das pessoas que entram ali. Então, tu já vê que é um clima bem ruim quando tu entra, assim. Daí tu comecei a ver as máquinas, assim, caça-níqueis e os jogadores. Eu tive uma pena, assim, porque a maioria, 90% dos jogadores eram pessoas idosas que conseguia ver na cara deles que eram pessoas que estavam tentando ganhar o dinheiro que elas perderam e elas eram quase uns robôs, assim, jogando. E o livro também fala da forma que os desenvolvedores dessas máquinas fizeram para que o jogo se tornasse mais viciante. O que acontece? Antigamente, tu tinha que colocar o dinheiro na máquina, né? Tinha que colocar a cédula ali ou a moeda na máquina e tu girava aquele braço ali que ele chama de braço do bandido, né? Que é aquele braço que a gente realmente vê nos filmes. Tu colocava ele para baixo e as rodas giravam ali e se os 3 símbolos aparecessem, os 3 mesmos símbolos aparecessem, tu ganhava, né? Só que hoje em dia, eles eliminaram a cédula, então é só um cartão que tu coloca ali e tu tem a opção de carregar esse cartão antes, então tu coloca $50 no cartão, por exemplo, coloca o cartão na máquina e só apertando um botão tu consegue fazer com que as roletas girem, com que as rodas girem. Então, o ato de apostar, que antes era tu abrir a tua carteira, tirar a cédula, botar na máquina e puxar o braço, virou só tu inserir um cartão ali e apertar um botão. Então, tu faz apostas
de 5, 10 dólares que são feitas com apertar de um botão, ou seja, com muita facilidade, o que faz com que tu não tenha aquela ideia de que tu realmente esteja apostando muito dinheiro. E de certa forma é o que a gente vive nas finanças gerais, né? Quando tu gasta com o cartão de crédito, de débito, uma quantia, tu nem sente às vezes o dinheiro saindo, quando comparado se tu tivesse que tirar o dinheiro e realmente ver as células ali e realmente dar aquelas as células para comprar alguma coisa. Até um truque que alguns economistas falam para as pessoas que não têm o controle do dinheiro fazer, que é deixar de usar o cartão, porque o cartão tu não tem a noção ali física de a quantidade que tu está gastando, e tirar e transformar aquilo em dinheiro para que tu possa levar o dinheiro e realmente ver aquelas notas saindo assim, e tu realmente ver, isso aqui que eu comprei são 3 notas de 50, é muita coisa. Enquanto que se tu fosse comprar com dinheiro, tu colocava no crédito ou no débito mesmo e nem veria o dinheiro saindo, né? A quantidade do dinheiro saindo. Então ele traz os jogos de azar que são bem mais impactantes do que esses jogos de games, né? Que são feitos para a pessoa se divertir, mas esses jogos de azar são realmente feitos para a pessoa perder todo o dinheiro dela. O que é uma coisa bem bosta, assim, né? Se tu for pensar, eu agora contando a minha experiência pessoal de eu entrar no cassino, eu eventualmente depois bebi uma coisinha, daí joguei ali tinha a máquina dos Simpsons, eu joguei na máquina dos Simpsons, então eu meio que me diverti, óbvio que eu perdi. E ele traz uma coisa no livro que eu lembro de ter vivido quando eu fui no cassino, que é o seguinte: tu bota lá, sei lá, tu aposta 50 dólares. 50 dólares, eles te dão 5 pressionadas no botão ali para te rodar. E se alguma daquelas 5, eventualmente os símbolos, se fizerem a combinação dos símbolos corretos, tu ganha uma certa quantia. Coloca 50 dólares, tem a opção de apertar o botão 5 vezes. Tu aperta 4 vezes e a máquina não dá a combinação dos símbolos, ou seja, tu não consegue ganhar nada. Geralmente, na quinta vez que tu aperta o botão, a máquina te dá um ganho, sei lá, de 2 dólares. Então tu gasta 50 dólares, só que no final a máquina te dá 2 dólares. E isso faz com que tu pense, olha, ganhei 2 dólares, mas na verdade tu perdeu 48 dólares no caso, se tu jogou 50 e tu ganhou 2 dólares. Só que na maioria das vezes a pessoa não vai pegar e falar, eu vou sair daqui com meus 2 dólares. A pessoa vai querer apostar aqueles 2 dólares em outras chances de ganhar. Então a pessoa acha que aquilo é um ganho, é uma coisa que tu ganhou, só que na verdade não. Aquilo é programado de propósito para fazer com que tu se sinta assim. Depois que tu eventualmente perde durante um período, a máquina automaticamente faz com que tu ganhe uma quantia pequena, que nunca vai ser maior do que a quantia que tu apostou originalmente, para fazer com que tu se sinta um ganhador. E o livro fala, ninguém gosta de ser o perdedor. Então a máquina te dá esse sentimento de ganho, de que tu venceu a máquina, para encobertar tudo que tu perdeu. Então tu se sente meio inebriado, assim, meio, ganhei 50 dólares as 4 vezes que eu joguei, eu perdi tudo, mas na última jogada eu ganhei 2 dólares e eu vou continuar jogando porque é agora que minha sorte vai virar e eu vou conseguir ganhar a quantia que a máquina está oferecendo. Então tudo isso é pensado para que tu continue jogando e continue viciado naquilo. E o livro traz todas as ideias que o livro traz, que eu estou falando aqui para vocês, ele traz os testes que corroboraram essas ideias, ou seja, muitos testes de cientistas, de psicólogos, de tudo, fazem com que essas ideias sejam corroboradas e sejam realmente confirmadas. Outra coisa também que ele fala muito legal, que eu me identifiquei bastante, são outros vícios que a gente tem, agora não falando de videogame, mas falando, por exemplo, de Netflix. E como que a Netflix conseguiu desenvolver uma forma que a gente fique louco por continuar vendo as séries. A metodologia que talvez todo mundo conheça, que são os cliffhangers. O que são os cliffhangers nas séries? Especificamente nas séries. Tem nos filmes também, mas especificamente nas séries. O cliffhanger é quando tu assiste um episódio de uma série, sei lá, um episódio que tem 50 minutos, tu assiste 45 minutos do episódio da série, e nos últimos 5 minutos eles entregam uma situação, a série apresenta uma situação que ela não se desenvolve, ela não acaba ao final do episódio. Vou dar um exemplo. Talvez o final da cena de um episódio da série é um cara levando um tiro, é o personagem principal levando um tiro, e o episódio acaba aí. Ou seja, tu não sabe muitas vezes quem deu o tiro, não sabe se o personagem principal morreu ou não, como é que vai se desenvolver aquilo. Tu fica tão fissurado em saber o que acontece depois da pessoa ter levado o tiro, depois do personagem ter levado o tiro, que tu obviamente vai continuar assistindo o episódio seguinte para entender
o que aconteceu, como é que foi desenrolar a história. Isso é um cliffhanger. O episódio acaba com uma história que não tem fim, que tu tem que assistir o próximo episódio para entender o que aconteceu. E isso, na verdade, faz com que, e o livro fala disso, faz com que séries meia-bocas sejam impossíveis de largar. E eu fiquei pensando numa série que eu assisti que é justamente isso. A série se baseia somente em cliffhangers. Qual é o nome da série? O nome da série é a série Você. Não sei se vocês já assistiram a série. É uma série que ela tem umas histórias muito... Não vou te dizer idiotas, assim, mas a história faz com que... Parece que a série tá te dizendo que o espectador é um idiota, porque são histórias tão bizarras acontecendo ali na série, tu fica pensando como é que eu assisti 2 temporadas disso. E depois, lendo esse livro, eu entendi, ele se baseia muito em cliffhangers, porque tu vê o próximo episódio porque o episódio anterior terminou numa coisa que tu precisa saber o que aconteceu. Porque a série tem histórias tão ruins, os atores são tão ruins, só que ela é tão boa em fazer os cliffhangers no final do episódio que não tem como tu não continuar. O resumo da série, da história, é o seguinte: conta a história de um cara que ele é louco, ele é um stalker, que ele conhece uma mulher e ele fica stalkeando essa mulher, fica perseguindo essa mulher. O cara trabalha numa livraria e a mulher vai na livraria, ele começa a perseguir essa mulher e tal, e as 2 temporadas falam dele perseguindo mulheres diferentes. Não tô dando um spoiler aqui, mas essa é a série. Até a série é baseada em um livro, se eu não me engano. Mas a série é muito ruim, só que ela é muito boa em cliffhangers. E eu assisti 2 temporadas por causa dos cliffhangers, porque tu quer entender o que acontece no próximo episódio. Então, não só com essa série, com a Você, a Netflix faz isso com outras séries também. E até, não sei se vocês se lembram, mas alguns anos atrás, sabe aquela opção que aparece no final do episódio? Porque antigamente tu tinha que pressionar para que tu assistisse ou não o próximo episódio. Ou seja, o episódio acabava e aparecia uma opção, assistir o próximo episódio, daí colocava sim ou não. Só que nos últimos anos eles introduziram a ferramenta, né? Eles colocaram na interface deles que depois que o episódio acaba, tu tem 5 segundos de tempo para que o próximo episódio comece a rodar. Ou seja, não é uma opção tua mais. Se tu não quer assistir o episódio, tu tem que ativamente pressionar o botão lá de voltar e não assistir, senão a Netflix vai tocar automaticamente esse episódio. Então, isso faz com que as séries sejam mais viciantes, as histórias sejam mais viciantes e que tu assista mais episódios de uma vez, que é o termo que eles falam, o binge watching, né? Que é tu assistir uma série inteira de uma vez só, assistir 8 horas de uma série de uma vez só. E o autor até fala que esses são formatos de filmes de 8 horas, porque acaba sendo um filme. Uma série que tem 8 episódios que duram 1 hora, que tem essa questão do cliffhanger e do próximo episódio tocar automaticamente, é um filme de 8 horas, né? Tu fica assistindo aquilo, tu não consegue parar, e especificamente nessa série Você, são 45 minutos do episódio de umas histórias que tu fica pensando, sério, é impossível acontecer isso. Até filmes de ficção científica são mais factíveis do que tá acontecendo nessa série Você. Mas os últimos 5 minutos do episódio são tão bons que tu tem que ver o próximo. Então, é dessa forma que eles conseguem fazer com que tu continue assistindo séries ruins que não necessariamente são boas. Pode ter gente ouvindo podcast que goste da série Você e tal, mas essa é a minha opinião, por favor, não me xingue nem nada. O livro, inclusive, fala de como a gente consegue burlar esses cliffhangers, porque o formato já é conhecido, 45 minutos de uma história, os últimos 5 minutos é aquele gancho que tu fica sedento para continuar o próximo episódio. Então, para que tu possa evitar esse vício do cliffhanger, tu para, quando o episódio se o episódio tem 50 minutos, no minuto 45 tu para de assistir o episódio, aí vai fazer as outras coisas da tua vida, e aí quando tu volta pra assistir o segundo episódio, tu assiste os últimos 5 minutos desse primeiro episódio e continua assistindo o segundo episódio até os 45 minutos do segundo episódio. Dessa forma tu consegue evitar que o cliffhanger seja apresentado e, obviamente, tu não se sente tão viciado em continuar assistindo a série, né? Porque tu vai assistir o cliffhanger e o episódio na sequência, não assistindo tudo de uma vez. Claro, se isso for alguma coisa que realmente esteja impactando a tua vida
ou não, né? O livro dá algumas dicas assim. Mas é isso, pessoal. O livro Irresistível é um livro que eu diria que é essencial para todo mundo que esteja envolvido com tecnologia de certa forma, que talvez tenha algum vício em tecnologia. O livro fez eu abrir meus olhos para os meus vícios em tecnologia. Então, é um livro essencial para quem, não vou dizer que sofre disso, mas para quem é impactado por isso. E até eu explicando aqui, na verdade, é um vício. O livro fala, no final das contas, é um vício. Se tu passa 1 hora no Instagram a cada 3 horas do teu dia, é um vício. Então, muitas pessoas, até o livro fala, muitas pessoas falam, não é um vício, todo mundo faz e tal. Só que o livro também mostra que em 1970, mais ou menos, quando o cigarro era ainda incentivado pelos médicos, os médicos incentivavam o uso do cigarro nos anos 60, 70, porque eles falavam que tinha substâncias que acalmavam a pessoa. Eles negavam que o cigarro, que a nicotina era viciante, porque a nicotina era legal, não era uma substância ilegal. Ou seja, os médicos só falavam que a substância nicotina não era viciante porque ela era legal, ela não era uma substância legal. Ou seja, hoje em dia se tornou normal, por assim dizer, passar 3 horas no Instagram, no Twitter, mas na verdade não é normal tu ficar 3 horas olhando para uma tela. O livro também introduz uma teoria, não é uma teoria, mas é um fato, que é o seguinte, que é a diferença entre desejar alguma coisa e querer alguma coisa. Ele fala que o desejar geralmente são para coisas boas, tu deseja coisas boas, mas o querer, tu não necessariamente quer coisas boas. Ele dá um exemplo do seguinte: o viciado em heroína ou em cocaína, ele não necessariamente deseja sentir aquele baque pós-uso da substância, após a substância sair do corpo do viciado. Ele não deseja aquilo, mas ele está tão viciado na substância que ele busca aquilo, que ele quer aquilo. Ou seja, ele fala que mesmo a pessoa se sentindo mal ao utilizar certa substância, e é por isso que é um vício. Tu se sente mal depois daquilo, mas aquela fissura que tu tem antes daquilo faz com que tu utilize aquilo e aquilo vire um vício. Então isso é muito interessante, porque ele fala, se tu passa 3 horas no Instagram, no Twitter, tu não necessariamente vai se sentir bem. E eu, pessoalmente falando, quando eu passo muito tempo no celular, em alguma rede social, eu não fico orgulhoso de mim de ter passado 3 horas vendo a timeline do meu Twitter. Eu não me sinto bem, eu me sinto assim, porra, que merda. Eu poderia estar fazendo outra coisa com essas 3 horas, mas eu fiquei 3 horas vendo o Twitter, vendo opinião de gente que eu nem me importo sobre assuntos que eu não me importo. Mas esse é o querer que o vício te faz ter, e não necessariamente tu deseja que isso aconteça. Então ele faz essa diferenciação, mas eu tô falando isso para que a gente possa entender que é um vício, que não é saudável a médio e longo prazo. Ele dá várias informações ali do que isso pode acarretar. Ele fala dos casos mais extremos, né, de pessoas que realmente vão para centros de reabilitação. Existem centros de reabilitação para viciados em internet, que ficam realmente como se fosse um drogado mesmo, 3, 4 meses a pessoa sem acessar a internet, para que a gente possa entender realmente que é um vício que vai te impactar a médio e longo prazo. E não quer dizer que todo mundo esteja fazendo que seja algo saudável, né? Porque fulano de tal passa 5 horas no celular, sim, mas isso não quer dizer que é saudável. A média do brasileiro no celular, se eu não me engano, são 3 horas por dia. Isso não quer dizer que se eu passar 2 horas é saudável, entendeu? Mas a gente sabe que o celular, ele é um dispositivo que, enfim, que hoje em dia é quase impossível viver sem ele por causa da comunicação que ele te traz, né? A ligação que ele te traz com as pessoas, tanto de trabalho quanto de outras coisas. Então ele também explica essa parte, como é difícil o viciado em internet voltar para a sociedade, diferente de um viciado em alguma substância química, porque o viciado em substância química, ele passa, sei lá, 3 meses num centro de reabilitação sem nem ver qualquer tipo de droga na frente dele. Então, quando ele volta para a sociedade, talvez para casa dele e tal, ele não é jogado direto num cenário que vai fazer com que ele use heroína, ou cocaína, ou qualquer outra substância. Só que o viciado em internet, como a internet é utilizada para praticamente tudo hoje, é bem difícil o viciado em internet voltar e não se sentir motivado e incentivado a
se viciar novamente na internet, porque a internet está em todos os cantos. Tu precisa basicamente dela para trabalhar, para estudar, para fazer tudo. Ainda mais agora na pandemia. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Bookcast. Eu fico muito feliz novamente pela sua audiência. Se vocês gostaram do episódio e tem alguma pessoa próxima a vocês que tem esse vício, ou que não necessariamente tem o vício, mas que goste de ler livros de autoajuda, ou até outros tipos de livros, qualquer tipo de livro, compartilhe esse episódio com eles, compartilhe os outros episódios, outros 5 episódios do Bookcast, mas o principal é que eu espero que você, ouvinte, tenha gostado desse episódio, tá certo? Muito obrigado pela audiência e até a próxima!